o tema dessa apresentação é a importância de pensar em experiências digitais para pessoas com TDAH. E iniciando um pouco falando sobre mim, meu nome é Nicolas Silva, sou Product Designer na Edgewall, mas pode me chamar de Nico, normalmente as pessoas me chamam assim, é raro me chamar de Nicolas. Eu sou designer de produto digital e sou muito fascinado por estudar acessibilidade e design system. São assuntos que eu gosto muito de conversar, então se você quiser um dia bater um papo, chama para um cafezinho para conversar sobre. Eu moro em João Pessoa com meu cachorro chamado Tom, que é muito danado. E sou designer durante o dia e gaming durante a noite. Gosto muito de jogos, e especialmente um jogo chamado Uncharted. Se tiver fãs de Uncharted, falem no chat, que a gente compartilha aí figurinhas. E conversando um pouco sobre o nosso tema, eu acho que, antes de tudo, é importante entender o que é TDAH. Eu acredito que muita gente já escutou falar e não é novidade, mas é sempre bom reforçar. TDAH ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha até a vida adulta, na verdade, para a vida inteira. Mas acontece muito de muitas pessoas serem diagnosticadas apenas quando adultos, que é quando vão um neurologista ou passam por terapia e acabam entendendo sobre. E tem sintomas que se caracterizam o TDAH, que é desatenção, inquietude e impulsividade. Então, acaba gerando 3 tipos de TDAH que é cientificamente comprovado, estudado e tem tese e base para isso. Existem outros tipos que hoje estão sendo estudados, mas ainda não se entende muito bem esses tipos. Então, eu adicionei aqui só os 3 tipos que hoje, cientificamente, temos entendimento sobre. Um dos tipos é o desatento, que é aquela pessoa que tem dificuldade de manter a concentração durante muito tempo em um assunto específico. Então, qualquer coisa externa acaba distraindo facilmente. Então, se manter motivado a ficar concentrado é difícil. Tem um tipo hiperativo, que são pessoas que são muito inquietas e não conseguem ficar paradas, então sempre estão fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou estão se mexendo, sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Então, elas são do tipo imperativo, impulsivo, e tem um tipo que é combinado, que é muito raro e é difícil de diagnosticar, que é uma mistura do imperativo com o desatento. Então, são esses 3 tipos de TH que tem cientificamente comprovado e estudado até o momento. E o que a gente está falando, que 8% da população mundial hoje apresenta TDAH. Então, é muito significativo a quantidade de pessoas no mundo que são diagnosticadas com TDAH, sendo só no Brasil 2 milhões de pessoas. Então, só no Brasil a gente tem 2 milhões de pessoas com TDAH. E a gente precisa pensar, então, como o TDAH tem relação com produtos digitais. E a Rose ainda agora falou algo na palestra dela que é muito verdade, que é quando aumenta a busca sobre algo, os produtos eles precisam se adaptar, eles precisam atender essas pessoas. Então, quando a gente vê que 8% da população mundial tem TDAH, a gente precisa criar produtos digitais que sejam inclusivos, que atendam essas pessoas, atendam a todas as pessoas no mundo. Então, a gente está falando que, para uma pessoa com TDAH, uma experiência do usuário estar mexendo no celular, ou no computador, ou estar numa rede social, é tudo ou nada. Tem uma dificuldade ali por trás para estar naquela experiência do usuário, tem uma dificuldade de foco, tem uma dificuldade de se manter motivado a estar ali, a prestar atenção, ou se manter muito tempo naquela experiência. Então, é uma pessoa que possui essa dificuldade que a gente tem que trazer uma experiência para ela que seja fácil e que ela consiga cumprir o propósito que ela quer alcançar naquela plataforma, naquele aplicativo. E a gente, como design de produto, tem uma lei de Hickman que fala que
A experiência deve atender às necessidades do usuário e tornar a sua vida mais fácil. E a gente, como design, tem que tornar isso. Então, a gente tem que entender as necessidades do público, como as pessoas estão mudando, como estamos evoluindo, acompanhar muito essas questões que vêm surgindo na nossa sociedade para entender o quanto a gente está incluindo as pessoas na experiência e entendendo quem usa o nosso produto digital. E para a gente tornar uma experiência do usuário muito mais simples e viável para uma pessoa com TDAH, é importante criar uma jornada que evite o esforço mental do usuário. E essa é a chave de tudo. Uma pessoa com TDAH, se ela tiver muito esforço mental, ela não vai conseguir se concentrar naquela tarefa que ela quer realizar, ou vai se perder, ou não vai conseguir se manter motivado a continuar. Então, isso é qualquer pessoa, isso pode acontecer, mas com uma pessoa do TDAH, imagina que é 10 vezes mais difícil. Eu falo isso com um pouco de propriedade, porque eu tenho TDAH, então eu sei como é, às vezes, você entrar num aplicativo e perguntar, meu Deus, como é que faz isso? E às vezes é muito simples para quem está do meu lado, e para mim eu fico, tipo, caçando, assim. Então, a gente tem como design de produto tornar essa jornada fácil para que evite esse esforço mental do usuário, ele consiga concretizar o que ele quer realizar dentro daquela experiência. E aí eu trouxe algumas dicas, aqui é apenas algumas dicas realmente, porque numa experiência do usuário é muito complexo quando você está montando, desde a jornada até o design, montar uma experiência que realmente seja inclusiva. Então, eu trouxe algumas coisas que, se a gente começar a olhar desde o princípio, pode ajudar muito, não só um usuário que não tem TDAH, mas como uma pessoa que tem TDAH. Então, ao criar uma experiência do usuário, o que pode afetar a jornada pode ser a falta de reconhecimento de padrões. Então, pessoas com TDAH, elas dependem de atenção para consolidarem aquelas informações. E aí apresentam dificuldades nesse campo. Então, se você, antes de criar uma experiência, se desenhar uma jornada, buscar referências do que é que está sendo feito no mercado, nos seus competidores, por exemplo, e entender quais são os padrões. Às vezes, até o hover de um botão, ele poderia ser mais padronizado com outras experiências que tem no mercado e que ajudaria a pessoa do TH, por exemplo, não se incomodar com o hover que distrai a pessoa enquanto está lendo o texto, por exemplo. Então, pesquise muito no mercado referências, entenda coisas que possam trazer familiaridade na experiência, que para pessoas com TH isso vai ajudar muito, porque reconhecer padrões é difícil, mas vai ser mais acolhedor do que ter que ir a curva de aprendizagem de uma nova experiência do usuário. Falta de clareza na comunicação. Então, isso acontece muito comigo, inclusive, que ler um texto num aplicativo, por exemplo, e ao terminar o texto eu me perguntar o que foi que essa pessoa falou, porque, tipo, às vezes a pessoa escreveu muito claro no aplicativo, no fluxo, mas para uma pessoa do TDAH, talvez precise ser mais claro ainda, mas nem trazer mais texto. Acho que trazer mais texto não é isso a solução. É ser claro realmente, tipo, em vez de você ficar rodeando na comunicação do que a pessoa precisa fazer naquela página, vai direto ao assunto, tipo, em vez de você falar assim, aonde você quer chegar para fazer tal coisa, você pode só colocar onde você quer chegar. Isso é bem mais simples. E isso serve para o dia a dia, para qualquer coisa, assim. Ser simples na comunicação ajuda as pessoas com TH a entender o que você quer falar. E essa de animações e sons, para pessoas com TH, é quase como... Cara,
literalmente explodir o cérebro, assim, quando entro num site com muitas informações e estímulos. Então, GIFs em excesso, sons em excesso. Isso acontece muito em sites de compra, por exemplo. Além de ter todo o colorido das coisas que estão à venda, ainda acontece muito ter muitas animações, ter banners animados, ter cor muito chamativa. Então, é muito estímulo para uma pessoa do TH e acaba desfocando do que realmente queria fazer naquele site e desistindo de continuar. Então, é importante medir a dose assim, das suas animações e sons, pensando nessas pessoas. Não só do TDAH, é importante falar isso, pessoas com dislexia também, tanto a parte de comunicação quanto reconhecimento de padrões. É importante medir, porque acaba realmente tirando o estímulo da pessoa concluir o que ela queria fazer na sua página. E aí eu trouxe alguns exemplos. Esse exemplo é um exemplo de TACPAT, que a Amazon fazia muito. Então, tem muito texto, tem muita cor, e os botões são as mesmas coisas. E é algo que eles já procuraram. Existe um artigo da Amazon que eles falaram que eles estão procurando tirar esses tag patterns do site deles, principalmente por causa de acessibilidade, mas também pensando na LGBT. E tag patterns é o melhor exemplo de coisas que pessoas com TDAH explodem o cérebro, assim. Tipo, porque a gente já entra num fluxo dentro da jornada onde a gente sabe onde quer chegar, mas tendo tanto impeditivo, tanta informação, acaba desistindo de concluir a jornada. Então, é como eu falei, seja simples e direto no seu desenho, tanto na forma que você fala, no fluxo da jornada, e em textos, tipo, muitos textos, muitas coisas para prestar atenção. Isso acaba desfocando a pessoa com TDAH. E aí eu trouxe um exemplo também do AliExpress, que é muito estímulo visual. Então, aqui não dá para ver porque é um print, mas tinha banner animado. Não tem uma diferenciação do título do produto, não tem uma diferenciação daqui da parte onde aparece o produto, e ainda tem os produtos recomendados. E quando você vai baixando a página, tem muita informação e não tem diferenciação de título, por exemplo. Então, é muito um estímulo visual para a pessoa, além de todas as cores, e acaba tendo uma confusão sobre as informações, para onde olhar e renderizar aquela informação no cérebro, né? E aí, algumas coisas que pode ajudar na hora de criar a experiência do usuário, na hora de criar a jornada do usuário, reconhecimento de padrões, como eu falei. Então, torne a experiência consistente. Se você tem um padrão de navegação, de animação, use aquele padrão para tudo no seu site. Se você tem um hover que é de tal forma, use aquele hover para tudo no seu site. Isso ajuda muito durante a jornada, principalmente para uma pessoa do TDAH. E voz de comunicação. Isso é algo que sempre é falado em palestras de UX Writing e é muito verdade. Use voz ativa ao se referir com o usuário, mas principalmente seja simplista. Não enrole muito no que você quer falar. Apenas seja simplista no que realmente precisa falar. Isso ajuda uma pessoa do TH para não ter que renderizar toda aquela informação e ainda entender o que você está querendo passar na mensagem, no aplicativo, ou numa plataforma, ou em um site. Animações e sons, como eu falei, é muito bom evitar animações e GIFs e sons, porque é muito estímulo mental, mas caso você vá fazer pensando no público geral, pense numa pessoa do TH. Então, se é necessário ter uma animação ou GIF, então dê a opção para aquela pessoa de desativar aquela animação ou aquele GIF. Você vai estar atendendo, de certa forma, o público todo, porque você vai poder levar a animação, mas também vai poder, para quem se incomoda, não consegue acompanhar todos os estímulos, poder desativar aquela animação.
E aí eu trouxe até algumas dicas que a WCAG fala, muito em relação à perspectiva. Então, ele fala sobre informações e relações, como organizar de forma estruturada deve ter sentido, tanto para quem vê, para quanto quem escuta o conteúdo. Então, isso é muito importante também para uma pessoa do TH, tipo, as informações que estão ali têm que ter sentido e tem que ser muito simplista. Sequência com significado, então não precisa ter muita informação na tela para poder entender aquilo, mas que o que for apresentado seja claro para a pessoa e identificar o objetivo, que é o que a pessoa com TDAH mais sofre em algumas experiências digitais, que tem tanto elemento na tela, tanta coisa, que não consegue atingir o objetivo qual ele entrou naquele site para fazer, por causa de todos os estímulos. E aí eu trouxe alguns exemplos de boas experiências. Eu trouxe aqui do iFood, são 3 menus diferentes, que é o de restaurante, mercado e bebida, mas você pode perceber que ele traz um padrão. Então, eles agrupam por temas, eles medem muito a questão do banner, de informações que eles colocam, até mesmo quando você coloca no carrinho, tanto faz em qualquer menu desse, tem a mesma experiência. Então, eles trazem muito uma interface limpa e uma experiência que ela é contínua em qualquer lugar da plataforma. Não só na web, como eu trouxe aqui, mas também no aplicativo. Eu trouxe um exemplo da Uber, que tem uma comunicação muito simplista e muito direta, então eles não ficam enrolando muito na fala, na mensagem que ele quer passar para o usuário. Eles são mais de quando você quer encontrar um motorista, quando você quer partir e assim por diante. E eu trouxe um exemplo que não é o melhor site do mundo em questão de design, mas ele faz algo que é aquela questão de dar a possibilidade para o usuário desativar animações, por exemplo. Então, no site do WCAG, você tem a opção de desativar a animação que tem nos cards do site, enquanto você vai explorando. Não vou mentir que foi a primeira coisa que eu fiz quando acessei a primeira vez, porque me dava muita agonia e eu não conseguia concentrar nos cards. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desativar. Mas é uma boa opção você deixar o usuário ter essa opção de desativar ou não, ou customizar, como melhor for para a plataforma, para o site que você estiver fazendo, para que ele tenha essa liberdade de sentir à vontade dentro da experiência. E aí, outra coisa que a gente tem como design é construir uma interface que também não sobrecarrega o cognitivo do usuário, não somente uma interface que vá ter o esforço mental, mas não pode pesar no cognitivo do usuário. Então, algumas coisas que sobrecarregam o cognitivo do usuário por exemplo, o uso de fontes serifadas, por causa de alguns conjuntos das fontes que acabam confundindo na hora da leitura. Isso não só pessoas com TDAH, a pessoas sem TDAH também acabam se confundindo, mas pessoas com TDAH, normalmente, quando estão lendo, é como se fosse uma sopinha de letras já. Então, quando elas entram no site, já é uma sopinha de letras. E ter essa combinação de fontes serifadas torna a experiência um pouco pior. E outra coisa também é o contraste de cores, que é muito importante ter atenção, principalmente com cores muito chamativas, para não desfocar do que o usuário está lendo, que, como eu falei, já é uma sopinha de letras para uma pessoa com TDAH, então, se a cor tiver muito contraste entre as letras, for, por exemplo, um preto muito fechado, ou um branco 100%, em um dark mode, por exemplo, vai dificultar a leitura para o usuário. E longos blocos de texto. De novo, é uma sopinha de letras para quem é TDAH já.
Então, se você disponibiliza um longo bloco de textos, quando ele chegar no final do bloco, já vai ter esquecido o que ele entendeu no começo do bloco. Isso acontece muito comigo, inclusive. Então, se você trabalhar blocos menores, você vai conseguir facilitar a leitura e até mesmo o entendimento da pessoa sobre o assunto. Aqui eu trouxe um exemplo, que é do Nexo, que é um portal de jornal, e eles usam muito fontes serifadas. E, assim, olhando a primeira, até para uma pessoa não do TH, tipo, tudo bem, normal, mas para uma pessoa do TH, quando bate o olho aqui, não sabe como começar a ler e nem onde ler. Primeiro, porque tem muito conteúdo, não só a fonte. Então, se fosse uma fonte sem ser serifada, talvez fosse melhor. E aí, é uma hipótese também, isso que eu estou falando aqui, que a melhor forma de você comprovar sua hipótese é testando. Então, é uma dica. Tenha pessoas, o recorte das pessoas que você for chamar para teste de usabilidade, inclua pessoas que têm TTH, têm dislexia, que não têm, para que você possa ter certeza que você está incluindo todo mundo nessa experiência. E aí, aqui eu trouxe outro exemplo de contraste, que é um dark mode, só que usou cores muito chamativas, então você fica muito sem saber para onde olhar e muita informação, então dosar um pouco nessas cores, principalmente se você vai usar dark mode, que é algo que praticamente todas as plataformas hoje estão oferecendo, que é dark mode. Dark mode ele é muito difícil de você encontrar um contraste perfeito. Então, estude bem, inclua pessoas no teste que você for fazer, pessoas que têm dislexia, TDAH, pessoas que não têm, para você entender o quanto as cores e as suas decisões em um dark mode estão afetando as pessoas. É muito importante para a experiência do usuário. E aqui eu trouxe um exemplo que é difícil, porque eu trouxe um exemplo do Wikipedia, porque eu pensei, é algo que todo mundo já usou uma vez na vida, então vai ser mais fácil de entender. Para uma pessoa do TH, ver o tamanho desse bloco aqui já é muito, muito mente explodindo, assim. Porque é muita informação para ler e vai ter uma certa dificuldade de se manter focado durante a leitura. Então, o quanto mais você puder diminuir os blocos, quantidade de texto, essas coisas ajudam muito. E aí, aqui vem algumas dicas do que pode ajudar a reduzir o peso cognitivo para os usuários. Fontes são serifadas, não quer dizer que você não pode usar uma fonte serifada, você pode, desde que seja uma fonte serifada que os espaçamentos têm que ser olhado, você tem que testar e validar com as pessoas se a leitura está legal, se está o entendimento. E uma coisa que pode contribuir muito é para onde você está fazendo essa experiência, esse design. Então, desculpa, me engasguei. Então, se é um lugar que tem muito texto, talvez seja melhor usar fontes que são serifadas do que serifadas, principalmente pensando em pessoas de DH. Agora, se é uma plataforma que tem poucos textos, por exemplo, no Uber, ele traz textos mais simplificados e mais diretos. Então, ali, se usasse uma fonte serifada, que eles não usam, eles usam sans serifada, mas se eles usassem uma serifada, talvez não tivesse tanto impacto. Aí eu só poderia comprovar testando, mas não teria tanto impacto se ele escolhesse uma fonte serifada e tivesse um espaçamento legal, tivesse um bloco de texto menor. Então, depende muito para onde você vai fazer o design, para você entender quais serão as suas escolhas. Como eu falei, alto contraste, então evitar o preto 100% e o branco puro, principalmente se for uma experiência dark mode. Normalmente uma experiência dark mode é melhor e traz mais contraste se você usar tons de cinza, grafite, do que um branco, por exemplo, 100% puro,
ou um background 100% preto. Então, ter cuidado para medir esse contraste. E a distribuição textual, como eu falei, quanto menos bloco de texto, o tamanho, no caso, melhor, porque vai ajudar a ler mais rápido, não perder o fio da meada, o entendimento do que está lendo. E você pode utilizar os bullets, que é algo que eu passei a utilizar na minha vida e agora eu evangelizo todo mundo, que ajuda a organizar ali a parte dos textos e ainda mais destacar as partes importantes. Então, use muitos bullets, use e abuse, porque é excelente para a organização e ajuda muito pessoas com TDAH, acredite. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu trouxe, por exemplo, o exemplo do Twitter, que além de ter fontes sans serifadas, que são muito boas, porque eles têm espaçamentos, e normalmente tem muito texto, né, no Twitter. Então, aqui se encaixa perfeitamente a fonte. Eles também trazem uma configuração onde você consegue deixar da maneira mais confortável para você a leitura. Então, o tamanho da fonte, a cor e principalmente o dark mode. Então, se você quer um pouco escuro ou se você quer super escuro. E mesmo no super escuro ainda não é 100% preto que eles usam. Eles usam um tonzinho acima. Um tonzinho abaixo, no caso. Um tonzinho abaixo. Então, eles deixam você muito à vontade para você configurar da melhor maneira para você passar mais tempo ali no Twitter lendo. E aí eu trouxe também um exemplo do Redesign, que é uma newsletter muito boa, inclusive indico quem for design, assine, que são muitos textos dentro da página, com muitos artigos e tudo mais, mas eles usam sempre blocos bem pequenininhos e é muito bom para ler, porque é um bloco pequenininho, eles também são muito diretos no texto, eles também não usam preto 100%, usam fontes sans serifadas, então, e ainda usa uma coisa que eu amo muito, que é o uso do branco, tipo, deixar as coisas mais limpas em volta. Isso ajuda muito, não ter muita informação para associar no seu cérebro. Muita coisa para você renderizar. Então, esse é um exemplo muito bom. E eu trouxe também do Medium, que foi a questão do bloco. O Medium, antes, na verdade, antes eles tinham outra estrutura de página, mas ainda assim eles sempre manteram essa questão de trazer um bloco menor. E isso é muito bom para a leitura. E eu queria falar que esse é apenas o começo, assim, esses foram só algumas dicas. E a experiência inclusiva é um estudo muito mais profundo. Hoje eu estava vendo uma palestra aqui no TDC sobre o metaverso. Então, é importante a gente pensar que está surgindo coisas novas como o metaverso e que a gente tem que pensar cada vez mais como a gente consegue incluir todos os públicos com as suas peculiaridades. Então, como a gente consegue fazer uma experiência inclusiva desde o princípio e não só depois que vão surgindo as coisas. E eu acho que o próximo passo é realmente pensar nessas experiências para pessoas com TDAH, dislexia, e poder pensar como é que a gente traz uma experiência limpa e direta que ele consiga realizar o que ele deseja dentro de uma plataforma, de um site, sem ter tanto esforço cognitivo ou desistir daquilo. E eu trouxe o dica. Depois eu acredito que eu vou passar a apresentação para vocês, ou vocês podem entrar em contato comigo no LinkedIn. Mas tem duas pesquisas que foram assim um norte para mim, que foi o Russell, que é um guia de design inclusivo para as pessoas com TDAH, dislexia e disortografia. Eu acho que eu falei certo. E é basicamente uma documentação de como melhorar um design digital para essas pessoas a partir de várias coisas, cores, fontes, tem documentação também, enfim, várias coisas, vale muito a pena ver. E é um estudo bem aprofundado.
E também tem um estudo científico chamado O Olhar Atento, Design a Serviço de Pessoas com TDAH, que é basicamente uma análise desde cores, fontes, aplicativos para pessoas com TDAH e como melhorar essas experiências. Então, eu vou deixar esses dois links, vale muito a pena ler e entender melhor como o design precisa servir a pessoas com TDAH também. E obrigado pela sua participação. Foi um pouco rápido a apresentação, mas se tiver perguntas, pode mandar. Qualquer coisa, se não der tempo de responder aqui, eu respondo assíncrono. E muito obrigado pela sua participação. E eu deixo também alguns contatos aqui para vocês. É isso, pessoal.